Solidão. O paradoxo da solidão. Cercado por muitos, conectado a ninguém. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero dar uma visão, eu quero dar para vocês uma ideia sobre a solidão que pouca gente fala, que eu não vejo ninguém falar. O lado bom da solidão. Como assim o lado bom da solidão? Existe lado bom? Você estar num estado de solidão? Sim. Sim. E infelizmente nesse mundo, as pessoas costumam ver a vida sempre com o copo meio vazio. O copo de requeijão com café pilão no copo de requeijão meio vazio. E é exatamente isso que eu quero quebrar aqui hoje. Porque a solidão, ela é uma excelentíssima professora e talvez top 3 aí das maiores professoras que existem, sem medo de errar. Se inscreva, curta a aba de comentários, é livre para você expor a tua opinião. Fique até o fim, quantidade não é qualidade. Gente, é óbvio, existe a solidão crônica, existe a solidão desoladora, e essa ela é maléfica, né? Porque o ser humano ele é gregário. O que é gregário? O ser humano ele foi criado para viver em sociedade, para ter amigos, negócios, relacionamentos e coisa que o valha, né? Nós não fomos feitos para viver absolutamente sós, né? E muita gente estão numa solidão crônica e ainda assim tendo a visão errada, o entendimento errado da solidão. Não é sobre essa solidão patológica, doença, que eu estou aqui relatando a vocês, tá? Que quero relatar a vocês. Mas por que a solidão ela é uma grande mestra, uma grande professora? Porque nós somos solitários por natureza. Independente se você tem uma família funcional, uma família que te ama, você se dá muito bem com a tua família, se você tem muitos amigos, você é bem sucedido, sucedida, né? Socialmente falando, tem as suas habilidades sociais, né? Se você é grande na internet, tem muitos seguidores, seguidoras. Você é sozinho, sozinha. Você precisa entender essa realidade de uma vez por todas. Independente da tua situação, do teu status, de quem você seja, seu estado natural é um estado de solidão. Nossa, Vicky, mas isso é horrível, né? É óbvio que não. Não é horrível se você olhar, observar, analisar isso com o olhar correto, o entendimento assertivo sobre isso. Tá, então como olhar isso com um olhar assertivo? Eu, por entender que, como eu disse, independente do quão conectado e do quão bem relacionado eu seja, a minha condição sempre será solidão. Eu vim para essa terra sozinho e irei para debaixo de terra sozinho. E o que a solidão ela quer nos ensinar? Aonde que a solidão nos leva? Que nós precisamos entender que o grande barato dessa vida é o se bastar. Se bastar em que sentido? Já que você é solitário por natureza, ao invés de você detestar isso, ao invés de você rejeitar isso, ao invés de você criar ilusões sobre isso, você masterizar isso. Um exemplo simples, eu tenho o
meu quarto, por exemplo, não só aqui no pé da montanha, como no topo da montanha, né? No sítio, lá em cima, tá? Eu entendi que grande parte do meu tempo que eu irei vivenciar de forma solitária absoluta, ou seja, eu comigo mesmo e Deus, né? Eu me nutro, venho a me nutrir do que vai me preencher internamente, sem a necessidade da presença humana. Mas a presença espiritual humana nos livros. Os grandes poetas, os grandes literatos, os grandes filósofos, os grandes teólogos, juristas, que estão eternizados ali nos livros. Eles não precisam estar fisicamente presentes para me nutrir de uma presença humana. Eles são vivos, eles estão vivos. Eles só estão dimensionalmente presentes de outra forma. Não se fazem presentes na dimensão física, mas na dimensão transcendental espiritual. Da mesma forma, Cristo, através da leitura bíblica, né? Um outro exemplo que gosto muito, como por exemplo, Fyodor Dostoiévski, em suas obras, tenho aqui em minhas mãos, Irmãos Karamazov, tá? Riqueza, plenitude, relacionamento. Pois é, e esse é o mais alto grau de relacionamento. Não é o relacionamento da presença, é óbvio, o relacionamento presencial, o afeto, a troca dos olhos, né? Troca de olhares ali, o calor humano, não tem como você renunciar a isso, tá? É maravilhoso, mas existem outras formas ainda mais profundas, que eu considero mais profundas. Ter contato com esses eternos homens e mulheres de profundidade, de sabedoria e de espiritualidade, que se comunicam à minha alma ainda mais profundamente, tá? Vocês precisam explorar, rapaziada, o autoconhecimento, como eu disse, o relacionamento com Deus, o relacionamento com os eternos humanos que estão vivos, só não se encontram nesse plano, mas principalmente o mergulho dentro, a introspecção, o autoconhecimento. Vocês precisam desenvolver, através da prática, prazer em estarem só e verem riqueza nisso, verem contentamento nisso, se maravilharem nisso. Eu estou sempre... tem vezes que eu treino solitariamente na natureza, no jardim, faço treinos na cachoeira, flexão, agachamento, meditação. O silêncio intencional, da qual eu realmente me torno um com o ambiente, com o environment, com os pássaros, com os bichos, com as árvores. Não é papo de maloqueiro, não, de maluco, de bicho grilo, não. É o que é. O grande problema da solidão crônica é que as pessoas, elas acham que elas se sentem solitárias pela falta de contato humano. Não! Elas se sentem cronicamente solitárias pela falta delas mesmas. A ausência da presença pessoal, a ausência do bastar pessoal, a ausência de autoconhecimento, a ausência desse se bastar, que faz da solidão vista da maneira correta uma grande mestra, tá? Uma grande mestra. Vocês precisam fazer esse exercício, vocês precisam se aprofundar nisso, vocês precisam se debruçar nisso, porque a solidão é a nossa condição natural de vida, mas vocês precisam masterizar isso, aprimorar, aperfeiçoar, e vocês não irão querer outra vida. Até mesmo vocês vão pensar duas vezes em sair para ter com alguém, né? Falar com alguém, com algum amigo, com alguma amiga, né?
Até mesmo vivendo dentro de um relacionamento, você precisa nutrir a tua solidão, a tua solitude. Porque senão você vai se sentir a pessoa mais miserável mesmo dentro de um relacionamento. Com uma esposa, com um esposo, marido. Essa é a realidade. A vida perfeita, perfeita no sentido de melhor ser vivida, é para quem entende essa realidade e então masteriza, se aplica em aperfeiçoá-la. Tá? Focado nesse interno, focado numa rica vida espiritual, cheio de elementos, cheio de leitura, filosofia, arte, natureza, vitória sobre os vícios. Falando em vício, lembrando que aqui no comentário fixado o link para o meu WhatsApp, penúltimo dia para você acessar o maior desafio da internet na luta contra o vício de masturbação e pornografia, tá? O desafio no OFEP lá no WhatsApp. Venha se juntar a centenas de milhares de homens que estão eliminando e enfraquecendo esse vício, o vício mais maldito da modernidade, tá? Porque a conclusão é que uma vida bem vivida, uma vida que vale a pena ser vivida, é através da experiência dela. E para uma experiência límpida, precisamos abolir o câncer da masturbação e pornografia, que joga a nossa energia, frequência e vibração lá no inferno, transformando a nossa existência em miséria, em morto-vivo, em um zumbi. Tá? E a vida rica é como nós experienciamos a mesma, tá? Longe do vício de masturbação e pornografia. Me chama lá no comentário fixado aqui no WhatsApp, me envia a palavra desafio, R$20 no Pix apenas, para você passar um mês inteiro se desafiando lá com a gente, beleza? E é isso, quem se aprofundar nesse assunto, entender mais sobre essa questão, sobre enxergar a solidão com outros olhos, tornando-a a mestra da tua vida e uma das maiores mestras que existe, sem dúvida, tá? No mesmo WhatsApp aqui, me chame lá, me incomode lá, tá? Me mande a palavra mentoria para tocarmos essa ideia, né? Tocarmos informações, data, hora, se for esse o tema, o valor dessa mentoria, a gente troca essa ideia lá. Ou um outro assunto, né? Problemas de relacionamento, financeiro, vida espiritual, ausência de sentido na vida, o que vocês quiserem conversar. Me perturbem lá no WhatsApp para a gente marcar uma mentoria de alto nível, beleza? E se de alguma forma essa mensagem lhe gerou um impacto positivo, fez sentido para você, que você irá colocar em prática, continue assistindo os vídeos desse canal, que eu tenho certeza que muito mais lhe será acrescentado, muito mais para te edificar. Fiquem firmes, senhores e senhoritas, até a próxima!